Você já imaginou perder tudo o que mais ama em um único instante? Bens, família, saúde, tudo arrancado sem aviso. Agora pense, como você reagiria? Seria capaz de manter a esperança ou se entregaria ao desespero? Hoje, quero te levar por uma jornada épica, a história de um homem chamado Jó, um homem que enfrentou uma guerra muito mais íntima, uma guerra contra a dor, a dúvida e o silêncio de Deus. Essa não é apenas uma história antiga, é um convite para transformar a forma como você encara suas próprias tempestades. Assista até o final, porque prometo que você vai descobrir uma força que talvez nem saiba que tem, e isso pode mudar sua perspectiva para sempre. Se essa mensagem ressoar com você, deixe um like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: "Eu tenho fé". Sua história pode inspirar outros, assim como a de Jó vai te inspirar hoje. Um certo dia, em uma terra distante chamada Uz, um homem chamado Jó. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, alguém que vivia para honrar a Deus. Como está escrito em Salmos 15:2, aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e fala a verdade no coração. Esse era Jó. Ele não era apenas um exemplo de fé, era também abençoado com prosperidade. Imagine um homem com vastos rebanhos, 8.000 ovelhas, 4.000 camelos, 600 juntas de bois e uma frota de jumentas. Em termos modernos, ele seria um empresário de sucesso, com uma mansão, carros de luxo e uma vida confortável. Sua família era seu maior tesouro. 7 filhos e 3 filhas, todos vivendo em harmonia, celebrando juntos em festas cheias de risos e calor humano. Após cada celebração, Jó, com um coração zeloso, levantava-se ao amanhecer para oferecer orações por seus filhos, pedindo proteção caso algum deles tivesse errado, mesmo que em pensamento. Ele parecia ter tudo: riqueza, saúde, amor e respeito. Mas o que Jó não sabia era que o chão sob seus pés estava prestes a tremer. Em um cenário celestial, longe dos olhos humanos, algo extraordinário aconteceu. Os anjos se apresentaram diante do Senhor e ali, entre eles, estava o adversário, aquele que a Bíblia chama de Satanás. Deus, conhecendo os intentos do coração, perguntou: "De onde vens?" Com um tom de desafio, o adversário respondeu: "De percorrer a terra, de observar cada canto dela." Então, Deus apontou para Jó: "Notaste meu servo Jó, homem reto, temente a mim, que foge do mal." Era como se Deus estivesse orgulhoso, exibindo a fé genuína de seu servo. Mas o adversário retrucou com uma acusação cortante: "Será que Jó te teme sem motivo? Não o cercaste de bênçãos? Protegeste sua casa, multiplicaste seus bens. Toca no que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoará na face." Deus, confiante na lealdade de Jó, respondeu: "Tudo o que ele possui está em tuas mãos, mas não toques em sua vida." E assim, o palco foi montado para uma batalha espiritual que Jó nem imaginava estar enfrentando. Era um dia comum, talvez Jó estivesse em casa, planejando o próximo banquete familiar, quando o primeiro mensageiro chegou, ofegante, com o rosto pálido. Os bandidos invadiram os campos, levaram os bois e as jumentas, mataram os servos. Só eu escapei para te contar. Antes que Jó pudesse processar a notícia, outro servo correu até ele. Um raio caiu do céu, queimou todas as ovelhas e os pastores. Fui o único que sobreviveu. A dor já começava a apertar seu peito, mas não parou por aí. Um terceiro mensageiro chegou, com olhos arregalados. Os inimigos atacaram em bandos, roubaram os camelos e passaram os servos a fio de espada. Só eu escapei. Jó, atordoado, ainda tentava compreender a perda de tudo o que construíra quando o golpe mais devastador veio. Um quarto servo, com a voz embargada, disse: "Seus filhos e filhas estavam reunidos na casa do mais velho. Um vento forte como um furacão derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar." Imagine isso por um momento.
Em questão de minutos, Jó perdeu sua riqueza, seus servos, seus animais e, o mais insuportável, seus 10 filhos. A Bíblia diz em Isaías 53:3 que há um homem de dores, experimentado no sofrimento. E naquele momento, Jó era esse homem. Nenhuma palavra pode capturar a angústia de um pai que perde todos os filhos de uma só vez. Mas o que Jó fez em seguida é o primeiro momento que vai te fazer parar e pensar. Ele se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, caiu de joelhos e adorou. Sim, adorou. Ele disse com uma voz que misturava dor e reverência: Nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito em Abacuque 3:17, 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo assim eu exultarei no Senhor. Jó não culpou Deus, ele escolheu confiar, mesmo quando o mundo desabava. Esse é o primeiro elemento que vai te surpreender, a adoração em meio à ruína. Como alguém encontra forças para louvar quando tudo desmorona? Mas a história não termina aí. No céu, o adversário voltou diante de Deus. O Senhor mais uma vez exaltou Jó. Observaste meu servo? Ele permanece fiel, mesmo após perder tudo. Mas o adversário não se deu por vencido. Pele por pele, ele disse. Toca na saúde dele e verás se não te amaldiçoará. Deus, confiando na fé de Jó, permitiu. Ele está em tuas mãos, mas poupa sua vida. E então, a segunda onda de provações veio, ainda mais cruel. Jó foi acometido por uma doença terrível. Feridas abertas cobriam seu corpo, da cabeça aos pés. A dor era tão intensa que ele se sentava entre cinzas, raspando a pele com um caco de cerâmica para tentar aliviar o sofrimento. Antes um homem respeitado, agora ele era uma figura de humilhação, quase irreconhecível. E aqui vem o segundo momento impactante. Mesmo coberto de chagas, Jó não renegou sua fé. Ele estava destruído, mas sua alma ainda se agarrava a Deus. A dor de Jó não era só física. Sua esposa, também devastada pelas perdas, aproximou-se e, em um momento de desespero, disse: Ainda mantens tua fé. Amaldiçoa Deus e morre. Ela não falava por maldade, mas por uma angústia que não encontrava saída. Jó, porém, respondeu com uma sabedoria que corta o coração. Falas como quem perdeu a razão. Se aceitamos as bênçãos de Deus, por que não aceitaríamos também as provações? Essa é a terceira lição que vai te fazer refletir. Jó via Deus não apenas como fonte de bênçãos, mas como soberano em todos os momentos, bons ou ruins. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não entendia o motivo, mas escolheu confiar no propósito. Quando a notícia do sofrimento de Jó se espalhou, 3 amigos chegaram para consolá-lo: Elifaz, Bildade e Sofar. Eles vieram de longe, movidos por lealdade. Ao vê-lo, ficaram chocados. Jó, antes tão forte, agora era uma sombra de si mesmo. Num gesto de profunda empatia, rasgaram suas roupas, jogaram pó sobre a cabeça e sentaram-se ao seu lado em silêncio por 7 dias e 7 noites. Esse é o quarto momento que vai te surpreender: o poder do silêncio solidário. Às vezes, estar presente é mais valioso do que qualquer palavra. Como diz Eclesiastes 3:7, há tempo de calar e tempo de falar. Aqueles 7 dias foram um testemunho de amizade verdadeira, um lembrete de que a empatia não precisa de discursos. Mas o silêncio não durou para sempre. Após 7 dias, Jó abriu o coração em um lamento cru. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, desejando que aquela data fosse apagada do calendário. Por que não morri ao nascer? Ele gritava, com uma dor que parecia engolir sua alma. Esse lamento não era falta de fé, era a expressão honesta de um homem quebrado.
E aqui está o quinto momento impactante. Jó não fingiu ser forte. Ele foi real, deixando suas feridas falarem. A Bíblia nos ensina, em Salmos 34:18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A vulnerabilidade de Jó o tornou humano, alguém com quem podemos nos identificar. Os amigos então começaram a falar. Elifaz foi o primeiro, com um tom de sabedoria, mas também de julgamento. Ele sugeriu que o sofrimento de Jó era uma correção divina, que ninguém é puro diante de Deus. Bildade foi mais direto, insinuando que as tragédias, incluindo a morte dos filhos, eram consequência de pecados. Sofar, o mais impulsivo, acusou Jó de falar demais e disse que ele merecia até mais castigo. Eles queriam ajudar, mas suas palavras feriam mais do que consolavam. Jó respondeu com frustração: "Vocês são consoladores inúteis, não entendem minha dor." Ele defendia sua inocência, mas também questionava por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Mesmo assim, ele dizia: "Quero falar com Deus, apresentar meu caso diante dele." Sua fé, mesmo em meio à confusão, era inabalável. Enquanto os debates se intensificavam, um jovem chamado Eliú, que até então apenas ouvia, decidiu falar. Ele trouxe uma nova perspectiva. O sofrimento não é sempre castigo, mas pode ser um chamado para crescer, para se aproximar de Deus. Eliú disse que Deus fala de muitas formas, até pela dor, e que seus caminhos são profundos demais para nossa compreensão. Ele encorajou Jó a se humilhar e confiar, mesmo sem respostas. Como está escrito em Isaías 55:8-9, "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Eliú trouxe equilíbrio, apontando para a soberania divina sem acusar Jó. Então veio o momento que mudou tudo. Deus mesmo falou, não de um trono distante, mas de um redemoinho, uma tempestade que rugia com poder. Ele não deu respostas diretas, mas fez perguntas que colocaram Jó em seu lugar. "Onde estavas quando criei o mundo? Quem mediu os céus? Quem deu força ao leão ou asas ao avestruz?" Deus falou dos mares, das estrelas, dos animais selvagens, até de criaturas misteriosas como o Behemote e o Leviatã, seres tão grandiosos que escapam ao controle humano. Cada pergunta era um convite para Jó reconhecer a imensidão de Deus. E ele reconheceu. Com humildade disse: "Falei de coisas que não entendia, maravilhas grandes demais para mim. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem." Essa confissão marcou a transformação de Jó. Ele não recebeu explicações, mas encontrou a presença de Deus, e isso foi suficiente. Deus, então, repreendeu os amigos de Jó por falarem sem sabedoria. "Não falaram de mim o que é reto como meu servo Jó", disse o Senhor. Ele pediu que oferecessem sacrifícios e que Jó orasse por eles. Em um gesto de graça, Jó intercedeu por aqueles que o julgaram, mostrando que a verdadeira fé perdoa até quem nos fere. E então veio a restauração. Deus devolveu a Jó o dobro de tudo: 16.000 ovelhas, 8.000 camelos, 1.200 juntas de bois e mais jumentas. Ele ganhou novamente 7 filhos e 3 filhas, tão belas que seus nomes, Estrela, Flor e Aurora, ecoavam sua graça. Jó viveu 140 anos, vendo 4 gerações, e morreu em paz, farto de dias. O que podemos aprender com Jó? Sua história nos mostra que a fé verdadeira não depende de dias ensolarados. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele enfrentou perdas inimagináveis, mas escolheu confiar no caráter de Deus. Talvez você esteja em sua própria tempestade com perguntas sem resposta. Jó nos ensina que mesmo no silêncio, Deus está presente. Ele não promete explicar tudo, mas promete estar com você.
E essa presença é o maior tesouro. Se a história de Jó tocou seu coração, quero te convidar a fazer parte desta jornada de fé. Dê um like, inscreva-se no canal e deixe um comentário contando como você mantém a esperança nas provações. Suas palavras podem ser luz para alguém. Assista até o final de cada vídeo, porque aqui cada história te aproxima de verdades que transformam. Que a fé de Jó inspire você a dizer, como ele: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.